Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. Dessa vez a gente voltou, ficamos uma semana, né, que a gente pulou ali por causa da CXSW, mas agora voltamos à nossa cadência normal semanal, né, Dea? Por um tempo sim, né, Fê? Não, vai dar certo, a gente consegue. Né? Daqui a pouco a Dea começa as viagens agendas todas, mas tudo bem. Quando tem uma aqui em São Paulo, tipo eu, pra ficar puxando, funciona, dura quando eu tenho uma das duas. E a verdade é que a gente fica com saudade de conversar. Quando a gente tá viajando juntas, parece que os podcasts estão acontecendo todos os dias. Na mesa do café. Exato, e vocês não estão ouvindo. Então isso acaba impactando também, né? Muito bom. Querida, bom, temos uma semana interessante, né? A guerra continua. Vamos falar um pouquinho das novidades aí da OpenAI, que está descontinuando produtos, tomando alguns rumos. Do que está acontecendo com mídia social. Acho que a gente teve 2 marcos essa semana. Não só o ECA Digital aqui no Brasil, mas também o resultado do julgamento, né, do trial, que quem ouve Duplo Clique já estava sabendo o que estava acontecendo, né? O julgamento que estava rolando nos Estados Unidos. Então vamos falar disso também. E também vai ter um papo um pouco mais leve, né, Dea? Porque a Dea tá lendo um livro incrível. Como chama o livro, Dea? Só pra galera ficar até o final? Strangers. Que ela começou a me contar e a gente falou, não, vamos contar no ar. Porque também precisa ter uns papos mais leves. Vamos lá. Por onde você quer começar, meu amor? Vamos começar falando de OpenAI, porque a gente sempre fala bastante, atualiza vocês aqui do que está acontecendo no cenário de AI no mundo, e toda semana tem alguma novidade, alguém está lançando alguma coisa, fazendo algum update, alguma atualização, e a gente gosta de deixar nossos ouvintes up to date, né? Então, nesse caso, eu acho que é mais um overview do que está acontecendo com a OpenAI, que, enfim, tem ainda o ChatGPT, que é a marca mais, talvez, reconhecida, a marca mais forte nesse setor, mas vem passando por alguns momentos turbulentos aí, né? Nos últimos 2, 3 meses, talvez o Sam Altman tenha perdido um pouco aquele rumo do crescimento acelerado que vinha marcando a OpenAI no último ano, né? Era franca aí líder quando a gente fala de IA generativa, né? Muito focada no consumidor final, muito focada em construir uma marca forte, de ser sinônimo de categoria, a gente falou bastante disso aqui, né? Mas nos últimos meses, eles acho que perceberam que estavam tentando ser tudo para todo mundo o tempo todo, né? Que é talvez uma armadilha, né? Que acontece muito com as marcas que são muito grandes, né? E o que aconteceu essa semana foi que eles fizeram 2 anúncios importantes. Um deles foi ter descontinuado o Sora. Sora, para quem lembra, para quem não lembra, era um aplicativo de vídeo que eles lançaram com grande pompa e circunstância no final do ano passado, acho que foi em outubro, novembro, e foi um anúncio que parecia que ia mudar o rumo, né, do audiovisual, assim. Todo mundo começou a achar que o Sora ia ser usado para fazer anúncios na publicidade, para fazer cinema, porque eram vídeos realmente muito realistas. Inclusive saiu junto com o lançamento do vídeo uma rede social, que era por convite, então as pessoas rapidamente se inscreviam na lista para poder abrir. Eu, na verdade, consegui entrar logo no início, e era uma rede social absolutamente distópica, era uma coisa horrorosa, assim, tinha vídeos usando imagens, assim, do Martin Luther King e coisas falsas. Então, assim, quando você entrava e via o potencial de fake news e de desinformação que aquilo podia causar, era muito assustador, né? E a Sora fez um acordo de $1 bi com a Disney naquele momento. Então, realmente parecia que ia ser um divisor de águas no mundo dos vídeos. Né? E você sabe, eu estava lendo um artigo no The Atlantic sobre isso, de que ele explodiu em popularidade no começo, mas exatamente o que você está falando, né? Não só ele gerou esse conteúdo perturbador, tinha um monte de coisa de deepfake, tinham cenas falsas de guerra, como ele era extremamente caro para operar. Custava milhões por dia, e a empresa decidiu encerrar o produto, parece que de uma forma, assim, abrupta, né? Os parceiros, funcionários, todo mundo foi pego de surpresa, e que a visão é que isso é muito caro, o vídeo com IA é muito caro, é um modelo insustentável, e por mais que o valuation da empresa hoje, né, que o quanto acredita-se que a empresa valha no mercado seja um valor enorme,
a empresa não provou como vai gerar lucro de uma forma consistente e está explorando um monte de modelos sem nenhuma clareza estratégica, né? Exato, acho que eles têm, o que a gente está vendo aí talvez parece um pouco, quase um desespero do Sam Altman de tentar provar o modelo, porque eles estão aí às portas de fazer um IPO, né? Acho que toda essa estratégia dele de abrir muitas frentes, ela tinha como objetivo chegar muito forte no IPO, né? E acho que acabou que deu ruim essa estratégia, né? Ele acabou descontinuando o Sora, eles tinham, por exemplo, anunciado também que eles iam começar a trabalhar com conteúdo adulto. A gente também contou isso aqui no Duplo Clique no final do ano passado. Foi bem polêmico esse anúncio também, né? A gente até falou, poxa, a gente é super a favor de inteligência artificial, mas que seja usada para coisas positivas, né? Para achar cura de doença, para resolver o problema da crise climática, não para ficar criando conteúdo adulto, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muito dinheiro nesse território, né, do conteúdo adulto. Tá aí a OnlyFans para mostrar que realmente, assim, tem um mercado infinito para esse tipo de conteúdo. E a OpenAI rapidamente tentou pegar esse bonde porque precisa de dinheiro, né, precisa de modelos de negócios sustentáveis. E acabou que essa semana ela também anunciou que vai colocar esse projeto do conteúdo adulto on hold, né? Vai deixar isso para um segundo momento. Ela não anunciou totalmente a desistência dessa ideia, mas disse que vai adiar esse plano porque a repercussão foi muito negativa. Dizem que até dentro do próprio conselho da OpenAI havia conselheiros que eram super contra essa ideia. O Sam Altman estava insistindo nisso, mas obviamente quando isso foi divulgado, teve uma grande crítica, né, da imprensa, de especialistas, né, que a gente está falando muito agora de o Zeitgeist é muito mais de proteger crianças, proteger, e a gente vai falar isso do ECA aqui no Brasil também, e não expor, né, a tudo isso. Vamos colocar um pouco mais de emoção nesse tema, porque merece. Era revoltante. Né? Não, é verdade, gente. A gente vai falar de mídia social também. A gente já sabe tudo o que aconteceu com mídia social, que há 10, 15 anos atrás, parecia que não ia acontecer, né? Eu tô colocando aqui um botãozinho de like, eu tô fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O impacto que isso teve na sociedade. Assim, com isso algumas agora coisas. A gente tá conseguindo acordar para isso, né? 20 anos depois que acontecem as primeiras decisões jurídicas, né? Exato, porque assim, a gente acordou para isso. Já vai um Tristan Harris da vida, faz uns 6 anos, talvez, você que acompanha isso melhor. Mas assim… O Dilema das Redes foi ali, 2019, né? Aquele filme, aquele documentário 7 que anos, na época fez pré-pandemia. barulho. Então, assim, aquilo já começou a ganhar um pouco de mainstream, de estar num documentário no Netflix, há 7 anos atrás. Só que até a gente conseguir tomar medidas em relação a isso, porque essas empresas já estão muito poderosas. Então, a gente sabe que tem algumas avenidas, é igual começar bet no Brasil, né? É igual… não vai ser bom, só vai trazer coisa ruim, pelo amor de Deus, não pode fazer. Eu vou ter que acreditar um pouquinho mais na sociedade, depois que eles cancelaram. Vou falar isso. Mas eu acho que é o papel, é aquilo que a gente fala, né? O papel da imprensa, que as pessoas criticam pra caramba a imprensa. Não sei o quê. Gente, é o papel da imprensa, fazendo matéria em cima de matéria, mostrando realmente o quão sórdido era esse projeto, né? O quanto isso era absolutamente um caça-níquel, assim, né? Então, acho que muito do que aconteceu tem a ver com essa pressão da imprensa, com a pressão de especialistas, da opinião pública mesmo, do tipo de repercussão que isso teve nas redes sociais, né? O termômetro das pessoas estava muito alto. Então, a temperatura não foi boa e eles acabaram encerrando, mas também porque entenderam que isso ia acabar prejudicando o IPO. Não porque ele, né, teve uma crise moral e ética, ele falou, nossa, não vamos fazer isso, né? Eu acho isso muito louco, gente, porque o Sam Altman é pai, né? Assim. Não, ele se dava como uma pessoa que… Tem gente, a gente já falou isso algumas vezes aqui, né? Eu acho que tem alguns líderes, você pega o Mark Zuckerberg, você pega o Elon Musk, eu acho que esses caras nem conseguem concatenar as ideias para entender a consequência. Não o Sam Altman consegue. Ele já deu milhões de entrevistas, ele consegue, mesmo assim ele estava tomando as decisões de ir na direção errada. E nesse caso… O Zuckerberg também consegue. Eu acho que desses aí todos…
o Musk é um cara mais, acho que fora da casinha, assim. Ele é um pouco... ele é mais o pensamento, o raciocínio dele, a forma como ele raciocina, acho que é bem difícil da gente entender. Ele tem um funcionamento ali cerebral, não estou justificando um monte de coisa mas que eu ele faz, acho que tá? ele tem pouca noção de impacto humano das coisas. Eu né? acho que ele tem, mas ele não se importa. Eu acho que ele não tem empatia, né? Que eu acho que é uma característica, né? Eu acho que o Mark também não tem, mas anyway. O Mark, acho que ele é mais mal intencionado. Tipo, eu não ele acho tem que noção, ele sempre mas... foi. Eu não acho que ele sempre tenha sido. Eu acho que eles também viveram um processo ao longo desses últimos 20 anos. Assim. Começou a ter muita coisa em jogo, né? E daí ele toma a decisão do que é melhor pra ele, pronto. E eu acho que o Sam Altman, ele sempre teve essas narrativas de entender esses impactos. E eu acho que ele, por ter esta percepção, acabou se cercando de pessoas no conselho e tudo, que tem um pouco dessa visão. Né? Não é uma coisa totalmente capitalista e tudo, mas a decisão de descontinuar o Sora é uma decisão financeira. Isso aqui pode fazer sentido, mas a gente vai ter que escolher, porque a gente está queimando dinheiro. Enquanto a gente não tiver um negócio que tem um modelo de negócio sustentável, a empresa não fica em pé. Então foi uma decisão financeira. Descontinuar essa parte de conteúdo adulto tem um impacto de pessoas como nós, que de repente vão colocar o dinheiro onde acreditam, porque entende que toda compra de alguma forma é um ato político, em alguns momentos cancelam coisas e tudo, mas acho que essa é uma parcela pequena da sociedade, infelizmente. E eu acho que eles iam conseguir ter muita atenção e uso fazendo isso, mas eles acabaram recuando, porque tem stakeholders que, por questões morais, da visão da empresa, decidiram não fazer. Então, por isso que eu acho que foi uma decisão pro IPO, mas mais no sentido de preservar a imagem da empresa, e nesse sentido acho que a Anthropic fez muito bem, né? Quando a Anthropic fez aquele comercial no Super Bowl, expondo a parte de anúncio, claramente falando com a OpenAI, ela também despertou na sociedade um posicionamento mais claro contra a OpenAI e essas atitudes dela, né? Eu acho que isso também teve um ativismo ali de alguma forma de competidor, de se posicionar e começar a se fortalecer desse lado que pressionou, né? Com certeza, e a Anthropic acabou se dando bem com isso tudo, né? Porque eu acho que não tem nenhum santo nessa história. Mas a Anthropic acaba sendo a empresa que permanece mais fiel aos valores e aos princípios que guiam a empresa desde o início, né? Desde a sua constituição lá atrás, né? Então, acho que a Anthropic acabou sendo beneficiada por todos esses tropeços da OpenAI também. E as pessoas estão preferindo hoje o Claude, não só pelos avanços evidentes do Claude, que eu acho que hoje ele está realmente muito à frente dos demais modelos, mas porque existe ali uma questão de transparência, uma questão de ética, né? O Dario Amodei é uma voz mais sensata, mais empática, né? Preocupada. Ele tem sido talvez o único desses líderes que vem repetidamente alertando para as questões de impacto que a AI vai ter na sociedade. Então, as pessoas estão acordando para isso, né? E estão começando a se relacionar com essas pessoas. Então, assim, a gente, né, consumidor final, começa a entender quem é quem nesse xadrez aí, né? Teve uma reviravolta interessante nessa história também, na verdade é só uma fofoca aqui do mercado que eu queria trazer aqui pra gente, porque a gente já falou bastante do Manus aqui. Falou a palavra fofoca, todo mundo começa a prestar atenção, não é verdade? Fala fofoca, todo mundo, as pessoas estão dormindo na reunião, você fala fofoca, todo mundo acorda. Então vai, gente, fofoca. Porque a gente falou muito do Manus aqui no passado, todo mundo sabe que eu adorava o Manus e tudo mais, e a gente ficou muito chocado, impactado quando a Meta comprou o Manus no apagar das luzes de 2025. Foi tipo dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, foi assim, bem na virada do ano, quando ninguém estava prestando atenção, a Meta vai lá e compra o Manus. E na época a gente falou, nossa, uma jogada de mestre ali do Zuckerberg, porque o Manus estava despontando, era uma empresa independente, chinesa. Ele foi genial, infelizmente, né? Para nós, enfim, saímos perdendo, porque rapidamente a gente notou que o Manus perdeu, né, um pouco do seu brilho, não estava mais tão legal, e aí coincidiu
com a disparada do Claude, né, o lançamento do Cowork e tal. Então a gente acabou migrando muito do Manus para o Claude naquele momento. Mas o interessante foi que logo depois dessa compra, que foi ali no final do ano, acho que primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro, saiu uma notícia de que o governo chinês não tinha gostado nada dessa compra e que estava começando a investigar como é que isso aconteceu. Os meninos que eram sócios e fundadores do Manus acharam que tinham sido super espertos, né? Porque eles, na verdade, transferiram a sede do Manus para Singapura, sendo, foi uma jogada, uma manobra ali jurídica, porque eles eram chineses, o app nasceu na China e eles entenderam, provavelmente já estavam conversando com empresas americanas que estavam a fim de investir no Manus, que se eles continuassem na China, eles não iam receber investimento americano. Então, fizeram essa manobra aí para poder colocar a sede em Singapura. Tem outros apps chineses de rápido crescimento que também estão fazendo isso. Estão, transferindo as suas sedes para um país neutro para ficar mais flexível ali para receber investimento de quem for. Pois bem, essa semana saiu que neste processo de investigação que o governo chinês está fazendo com o Manus, ele convocou os sócios do Manus para Pequim para responder nessa investigação, para prestar um depoimento, e agora ele impediu os 2 fundadores de saírem da China. Ou seja, a história ganhou contornos aí políticos bem sérios, né? Eles estão contratando advogados para tentar resolver, ou seja, eles estão praticamente presos em Pequim para explicar como assim uma empresa chinesa vira, né, uma empresa, pode ser comprada por uma empresa americana, e não é uma empresa qualquer, né? É a Meta. Ou seja, tem toda essa questão da espionagem, dos segredos chineses que vão acabar indo para os americanos. Então, é mais um capítulo nessa competição China-Estados Unidos, que é a grande competição do nosso século, né? A grande concorrência aí do nosso século. É por isso que essa IA está sendo acelerada dessa forma, né, tão intensa, porque os Estados Unidos e a China estão numa guerra fria para dominar a inteligência artificial. Isso faz parte dos planos quinquenais ali da China, né, de ser líder global em IA até 2030. Então, é um capítulo aí interessante que eu não queria deixar de trazer. Maravilhoso, meia fofoca e, mais uma vez, essas conexões entre geopolítica e tecnologia, né, que é uma coisa super importante hoje. E aí a gente vai para o resultado do trial, né, do julgamento da Meta. Então, acho que umas 6 semanas atrás, né, começou esse julgamento. A gente comentou aqui no Duplo Clique, mas fazendo aqui, né, um recap rápido para quem não acompanhou ou não lembra. A Meta já tinha, e outras redes sociais, não só a Meta, já tinham sido chamadas várias vezes, né, no Congresso americano para se explicar e tudo. E sempre era em cima de uma tese, eles sempre bateram numa tese de que eles são uma plataforma, que eles não são responsáveis pelo conteúdo que as pessoas colocam lá, porque eles simplesmente estão viabilizando ali a publicação de coisas. É diferente de um jornal que escolhe o que vai ser publicado, eles simplesmente eram um meio em que uma pessoa, que sim tinha responsabilidade do que estava postando, postava alguma coisa e esse conteúdo era consumido por terceiros. Então eles sempre tiraram a responsabilidade deles dessa forma e entravam numa discussão técnica, jurídica e tudo. O que foi a grande mudança dessa vez é que eles falaram, bom, não vamos por esse lado, vamos pelo lado de falar que essas plataformas são feitas para viciar, né, os seus usuários, e vamos levar isso para um júri popular. Não vai ser uma discussão técnica, jurídica ou não vai ser em cima dessa tese, vai ser em cima de outra. Esse julgamento estava acontecendo em Los Angeles e saiu o resultado, e a Meta foi condenada junto com o YouTube para indenizar uma jovem que falou que ela tinha tido danos de saúde mental por ter começado a usar cedo o YouTube e o Instagram. E eles eles têm que pagar uma indenização de $3 milhões, isso não é nada para eles, mas o precedente que isso traz é muito grande. Todo o ponto jurídico foi em cima de que o foco não foi no conteúdo, foi no design do produto, e esses recursos como o scroll infinito
nunca termina, né? No comecinho lá, quem é jovem há mais tempo tipo a gente, e tem experiência de mídia social desde o começo, tinha uma época que você seguia seus amiguinhos, você via o que eles postaram, quando não tinha mais nenhum post de nenhum amiguinho, acabava, né? Você viu tudo. Agora não, agora tem esse scroll infinito, ele vai te sugerindo coisa, não acaba nunca, né? Se você quiser passar 24 horas por dia, você tem 24 horas por dia de conteúdo. Esse autoplay e as recomendações algorítmicas, que é aquilo que a gente falou, né? No fim do dia, o sistema escolhe o que ele vai mostrar mais e o que ele vai mostrar menos. E a partir do momento que ele faz isso, ele sim está tomando as decisões. E que esses são elementos potencialmente defeituosos, né, que validam essa tese. E eles foram condenados. Então isso abriu um precedente maravilhoso. E ao mesmo tempo, né, Dea, nessa mesma semana, saiu uma segunda condenação da Meta, num outro julgamento que estava acontecendo no Novo México, e esse foi focado na parte de falha de segurança infantil. Então, era uma outra tese, aqui, né, o debate era sobre uma falha operacional, né, de proteger as crianças. Então, enganar o usuário sobre segurança, falhas para proteger menores e permitir contato com predadores, e que coloca, né, a Meta também foi condenada, aqui ela foi condenada a pagar 375 milhões de dólares. Aqueles 3 milhões de dólares eram para uma pessoa, né, uma mulher. Aqui, né, já teve um outro valor. E reforçando a responsabilidade direta sobre o ambiente e a arquitetura da plataforma, que basicamente é como ela funciona do ponto de vista ali de tecnologia e tudo que leva a isso. E tá todo mundo falando que esse pode ser o começo de uma onda de responsabilização que é comparável ao que aconteceu com o cigarro há décadas atrás, né, com o tabaco. Porque de repente pode começar a vir uma explosão de processos que podem usar isso como precedente, e a hora que você vai trazendo, né, indenizações que vão se acumulando, um monte de ação coletiva, estados cobrando custos de saúde pública, né, tudo isso pode acabar levando a mudanças realmente no produto, coisas que a gente nunca conseguiu, a gente como sociedade, tá? Mas a gente nunca conseguiu, de limite de uso, de redesenhar os algoritmos, de ter proteções mais fortes para os menores e ter isso impactando o modelo de negócio. Então, acho que estamos numa semana muito boa, de mensagens otimistas nesse sentido. Talvez esse seja o começo de uma mudança que nunca aconteceu, de realmente mudar a forma que essas plataformas funcionam. Perfeito, a gente sempre falou isso, né? Acho que enquanto elas sustentam esse modelo de negócio que é prejudicial, que é totalmente baseado na atenção das pessoas, todas as mudanças são apenas cosméticas, né? Todas as outras mudanças são apenas cosméticas. Então, que bom que essas coisas estão avançando. Eu acho que teve movimentos que ecoaram também em outros países. A União Europeia acabou também de fechar o cerco em torno do Snapchat, né, que a gente não tem mais falado muito deles, perderam muito a relevância, mas também começou uma investigação sobre proteção infantil no Snapchat. Então, acho que está virando uma onda, uma grande onda, né, que está acontecendo em vários países, em várias instâncias, que começou, eu sempre falo isso, né, começou com Jonathan Haidt, com o livro dele, que acabou, talvez, fazendo um papel aí de conscientização. Estava tudo muito evidente, estava tudo muito óbvio, mas acho que o livro consolidou os dados, consolidou as informações que mobilizaram vários setores da sociedade a ponto de virar política pública, né? Vários países acabaram, né, a partir do ano passado, do ano retrasado, que foi depois do livro, criando leis para proteger crianças, para limitar tempo de tela. Então, assim, eu acho que a gente eu estou mais otimista do que a gente estava recentemente. A questão é que levou 20 anos para chegarmos aqui, né? Então, a gente ainda está resolvendo o problema de rede social e já tem um problema novo de IA se desenvolvendo aí, que a gente ainda tem que correndo solto, né, amiga? Correndo solto. E espero, né, que a gente não leve 20 anos também
para regular isso tudo, né? A gente ouviu em Davos esse ano o Jonathan Haidt mesmo falando que a próxima bandeira dele é essa, é como que ele vai trabalhar para evitar que as crianças e jovens tenham acesso às ferramentas de IA disponíveis, aí que eles estão usando, né, tranquilamente também, né? Então, assim, sobre tudo que ele fala, muito do que o Jonathan Haidt fala, é sobre o impacto cognitivo também, não é só emocional, psicológico, que é o que a gente está vendo agora. Existe uma questão biológica ali que está sendo afetada, né? O cérebro das crianças que estão usando mais tela, mais IA, principalmente, ele está se desenvolvendo de outra forma. Então, acho que... E muita gente acha assim, mas talvez não seja uma forma ruim. Já ouvi esse argumento, né? Tipo, talvez a gente tenha que realmente passar aí por uma mudança do cérebro pra gente não... que faz parte da evolução humana. A gente vai desenvolver mais uma outra parte, vai desenvolver menos outra. Então, é bem interessante essa discussão, assim. Eu acho que tem muita polêmica ainda em torno disso. E outra notícia super importante que teve foi que entrou em vigor, né, o ECA digital. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, já existia, continua válido, mas agora ele também garante a proteção, né, não só no mundo físico, mas também no digital. Esse era um projeto que já existia desde 2022, mas depois das denúncias no ano passado, né, que o Felca fez, aquele influenciador e tudo, isso acabou acelerando. A lei foi sancionada em 2025 e ela entrou em vigor agora no dia 17 de março. Então agora ela está valendo. O que acontece, né? O que muda na prática? Não existe mais a autodeclaração de idade. Então, antes, o que as redes sociais faziam? Elas simplesmente falavam lá, né? Você tem mais de 18 anos? E a pessoa, no caso a criança, falava, sim, tenho. Ou coloque sua data de nascimento. Ela ia lá e mentia o ano que ela nasceu. Né? Então agora... Nossa. Facebook feelings, assim. Exato. Eu me lembro quando meus filhos eram menores, né? E a gente teve a primeira onda do Facebook. A quantidade de pedidos de amigo que a gente tinha de crianças de 12 anos dizendo que tinham 18. Isso foi uma briga na minha casa, porque eu não deixei nenhum filho meu entrar e mentir a idade, mas isso foi amplamente tolerado naquele momento, né? Não, e daí, chegou uma hora que alguns pais, todo mundo sabe, né? Porque se teu filho tem uma conta no TikTok, uma conta no Instagram, não sei o que, ele mentiu a idade, entendeu? Mas por outro lado, todo mundo faz, mas daí entra essa discussão toda, mas de qualquer forma, assim, isso já era parte das solicitações que existiam, quando tinha, né, essas grandes empresas eram ouvidas no Congresso americano e tudo, mas nunca nada entrou em vigor, porque é complicado, né, fazer essa verificação, e a hora que você faz essa verificação, você perde todos esses jovens, que serão os futuros jovens adultos, que é um mercado que todas as empresas querem. Porque se você pega, né, e acostuma alguém a gostar da sua marca quando ela tem 18 anos, você tem a vida inteira de potencial consumo. Então, é realmente o segmento que todo mundo quer. E aí, agora, as empresas vão ter que adotar mecanismos confiáveis de verificação para mostrar que elas realmente são. E menores de 16 anos só podem acessar as redes sociais com contas vinculadas a responsáveis legais. Então, tem algumas coisas aí que vão acontecer e precisamos entender os detalhes, né? Existem outros termos e coisas, então proibição, né, desses padrões que geram esse uso compulsivo, como rolagem infinita, reprodução automática de vídeos, coisas que a gente acabou de comentar, né, no trial que teve nos Estados Unidos. Então, várias coisas aí. E coisas ligadas a games, né, de não ter coisas que você pode, de repente, ter recompensas aleatórias em jogos, coisas que te levem a fazer isso, proibir a monetização ou o impulsionamento de qualquer conteúdo que seja, de alguma forma, para esse público, com uma linguagem adulta ou com menores de alguma forma sexualizado, alguma coisa assim. Remoção imediata de conteúdos de abuso, exploração infantil. Então tem uma série de coisas, né? E as empresas com mais de 1 milhão de crianças e adolescentes cadastradas têm que publicar relatórios de transparência. Então, um monte de coisa que tem aí na lei, mas a grande verdade é, antes a lei não alcançava muitos desses ambientes. Agora a lei alcança, e o Brasil, mais uma vez, acho que está à frente. A gente tem países, né, como a Austrália,
que proibiu o uso de menores de 16 anos. Então a gente tem países que estão sendo de alguma forma mais firmes, mas o Brasil continua, acho que a lei de proibir celular nas escolas foi incrível e extremamente rápida. E acho que todo o escândalo que aconteceu no passado do Felca fez com que esse projeto tivesse um apoio popular muito grande e que conseguisse acelerar. E agora a gente vamos entender tudo isso. Até eu, mãe de adolescente, né? Eu já virei para as minhas filhas, né? Uma tem mais de 16, a outra tem menos. E eu falei, olha, saiu o ECA digital. Vamos ver o que vai acontecer. É capaz das plataformas te bloquearem se você não puder usar. É capaz de... Difícil para uma mãe virar e falar, agora eu vou cortar tudo, né? Mas acho que a conversa está mudando e vamos entender o que vai acontecer aí nas próximas semanas. E também tem toda a parte de bullying. Acho que tem um monte de coisas aí que sempre acontecem. Não é só ter o acesso ou não, também é que tipo de acesso. Estavam rolando conversas interessantes, né, no grupo de mães da escola, até de... Puxa, não é só o horário, mas é o que acessa. Isso até um pouco mais mães de meninos, mas falando, pô, entra no celular do teu filho no WhatsApp, vê quais são as figurinhas mais frequentes que eles mandam, se não é coisa de palavrão, de coisa que não tem nada a ver, se é. Então acho que tem um monte de conversas que passam a acontecer e que dependendo da idade é algo que a gente tem que estar de olho, né, Dea? Super, eu acho que continua sendo um desafio. Eu falo que eu não, graças a Deus meus filhos já são velhos, né? Eu não passei por essa fase que vocês passaram de ter filhos ainda pequenos e decidir com que idade dar celular, que redes permitir, porque é sempre aquele dilema dos pais, né? De isolar seu filho do ponto de vista social, né? Então se você quer que ele seja como todo mundo, né? Por isso que eu acho a importância dos movimentos populares, né? Como foi o movimento Desconecta, que começou das próprias mães, né? Isso sim restaurou a minha fé na humanidade, né? Porque você vê como a gente consegue se organizar como sociedade, né? E mães, né? Mães conseguem realmente fazer tudo, né? Acho que esse movimento ter sido começado por mães, acho que ele é muito emblemático, né? Como a gente consegue realmente mudar o ponteiro, fazer mudanças profundas na sociedade a partir de, né, uma união espontânea, né, de pessoas com o mesmo objetivo, né? Então, eu acho que o Movimento Desconecta é um exemplo de várias coisas no Brasil e, assim, tem muito a ensinar, né, para vários outros setores e para vários outros países também. E vamos fazer um jogo rápido agora, de 2 assuntos que acho que a gente precisa falar, porque eu quero ouvir sobre o livro, então quero guardar um pouquinho de tempo para isso. Dea, conta da guerra. Qual que foi essa denúncia do Zelensky? Bom, eu acho que a guerra, só dando um passinho atrás, continua sem nenhuma solução aparentemente rápida, né? No final da semana passada, acho que depois que a gente gravou o nosso último episódio, o Trump mandou um plano de paz que tinha 15 pontos, que quem viu disse que era impossível o Irã aceitar. O Irã devolveu com outros pontos que também quem viu sabe que os Estados Unidos jamais aceitaria. Então o impasse continua, os ataques continuam. E eu acho que a última novidade aí é preocupante, eu diria, né? Um assunto chato de falar, mas a gente tem que trazer, é uma denúncia do Zelensky, né? Confirmando vários boatos, várias teorias que já estavam rolando aí há um tempão, de que o Irã tem o suporte russo, né? Ele está operando nessa guerra com drones que são enviados pela Rússia, com apoio de inteligência russa também para localizar alvos. Isso é bem preocupante porque o nosso maior temor com essa guerra é uma escalada, né? É a entrada de outros atores. A gente soube na semana passada que os países do Golfo possivelmente entrariam, porque eles estão sendo atacados, né, pelo Irã. Então, embora eles não estejam muito confortáveis com essa solução, né, porque eles estão ali muito vizinhos, então eles não queriam se envolver na guerra diretamente, mas acabaram né, considerando essa hipótese depois de tudo que o Irã fez em Dubai, no Bahrein e tudo mais. Mas essa notícia, que se for confirmada, né, eu acho que é muito importante, muito impactante, porque a gente tem aí a entrada indireta de um país muito perigoso nesse conflito, né? Que é um pouco o que está acontecendo. Se você olhar para
Rússia e Ucrânia, né? Os Estados Unidos já é o principal ali apoiador da Ucrânia, né? Então, num outro lugar, o principal apoiador do Irã seria a Rússia. Então, são proxy wars, né? São essas guerras que acontecem com grandes atores participando indiretamente e que elevam a temperatura do mundo, né? Que fazem com que a gente realmente pense e leia cada vez mais sobre essa possibilidade de uma terceira guerra mundial, né? Volta e meia aparece algum especialista, algum professor de alguma universidade já dando como certa essa possibilidade, né? A gente falando que vai fazer jogo rápido, mas a gente não consegue, né? É um duplo clique. A gente tem profundidade. Jesus, é isso? Vou ter que fazer um comentário, mas tudo bem, vou tentar fazer de uma forma sucinta. Mas eu tava te contando, né, Dé, de um podcast que eu ouvi, até indo pra CXSW, já faz 2 semanas, do Robert Pape, que é um cineasta político da Universidade de Chicago e que trabalhou na Casa Branca de 21 a 24, inclusive no primeiro governo Trump, que é especialista, né, em poder aéreo, terrorismo, e ele deu uma entrevista naquele Diary of a CEO, falando sobre o conflito dos Estados Unidos e do Irã, e ele falou, né, que ele entende esse tipo de conflito como tendo 3 fases. A primeira fase foi quando simplesmente os Estados Unidos foi lá, na verdade, né, os Estados Unidos, a pedido de Israel, foi lá e bombardeou as instalações nucleares, que foi quando eles falaram, né, que tinham obliterated, né, destruído tudo, o que obviamente não aconteceu. Ele falou que às vezes a coisa calma e a gente tem uma percepção de que tá tudo bem. Mas aí as coisas não necessariamente acontecem tão rápido. Pode ter esses hiatos de tempo. Mas que o ataque do que começou realmente essa guerra do Irã agora já foi um ataque de mudança de regime, né? Assim, eles mataram a Ayatollah, começaram tudo isso. Só que se o objetivo era conseguir fazer uma intervenção lá, porque eles têm poder nuclear, cara, desde a primeira fase, eles colocaram em caminhões as coisas todas que eles tinham ali como é que fala, gente? As coisas que viram arma nuclear? Ogivas? Mas não sei se são as ogivas, né? É material radioativo lá, o urânio. Material nuclear, urânio. Tá, vou nisso. Eles colocaram em caminhões, né, esse urânio, material nuclear, as coisas que eles precisam para fazer as bombas, e colocaram em N lugares diferentes ali do território. E que aí fica muito difícil. E que, quando eles fazem a fase 2, esse material nuclear continua desaparecido. Ele afirma que não existe inteligência de onde está isso, né? O novo regime fica mais hostil ainda. E aí a pressão para ter, né, o que no termo inglês é boots on the ground, né? Ter realmente soldados ali no território, no chão, começa a aumentar cada vez mais, porque você precisa começar a fazer buscas físicas para achar essas instalações. E ele estima, né, ele dá 75% de probabilidade, mas ele estima que vai sim chegar nessa próxima fase. E aí vira uma guerra como foi Vietnã, Afeganistão, né, que realmente quem retira as tropas paga um preço eleitoral e de legado, né, mas e como essa é uma guerra que é uma guerra por escolha, né, não é que os Estados Unidos foi atacado. Então a popularidade desse tipo de coisa também é muito baixa. Então vamos ver, mas infelizmente a perspectiva não é boa, né, Dea? Desse conflito acabar em breve. Também tô achando que não. Pelo menos o que eu tenho lido até agora é de que a gente essa talvez seja uma das forever wars, que eles chamam, né? São guerras que vão se prolongando e ficam por isso mesmo. Aliás, né, o Oriente Médio já tem esse histórico, né? Gente, agora vamos falar de coisa boa. Copa do Mundo. Tudo bem que não é bom porque a gente perdeu o jogo, né, contra a França, mas se teve um assunto que ecoou essa semana foi a camisa do Brasil e a campanha da Nike se referindo ao Brasil como Vai Brasa, né, Dea? Teve uma conversa lá no meu grupo da tribo de marketing, assim. Muito boa, né? Os marqueteiros todos, excelente as análises. Eu acho que faz muito tempo que eu não vejo uma unanimidade de opiniões, né? Assim, não conheço ninguém que tenha falado, nossa, foi ótimo. A conclusão
né, ou a opinião de 99% das pessoas é de que esse tipo de coisa funciona quando ela vem da sociedade, da cultura. Né? Não existe isso de uma marca criar uma coisa e fazer, né, de cima para baixo, da marca para as pessoas. Geralmente tem algumas pessoas que usam esse termo, isso já está num nicho, já está nascendo, a marca percebe que isso está acontecendo e ecoa e amplifica isso para muita gente. Mas eu não ouvi absolutamente ninguém comentando que se refere ao Brasil desse jeito. Então, eu estava até fazendo uma pesquisa, né, que fala que a rejeição foi praticamente unânime, né, que a ideia de ter esse bordão, né, de vai brasa, como uma coisa de arquibancada, tal, é uma gíria artificial criada num briefing que não tem nenhuma autenticidade cultural. Então, né, assim, é muito mais o Brasil, ziu, tem outras coisas, né, que as pessoas falam. E até saiu uma matéria na propaganda e marketing, né, na própria marketing, dizendo que 75% das menções da campanha foram negativas. E que as emoções dominantes são raiva e nojo. Ou seja, não foi bom. A CBF, graças a Deus, mandou tirar brasa do uniforme oficial. Tem um vídeo, né, da estilista que fez o uniforme, tudo explicando. Que assim, gente, desespero, né? Qualquer brasileiro olha e fala, meu Deus do céu. E no fim do dia, a gente está falando da seleção brasileira de futebol. A camisa da seleção não é um produto. Ela é um símbolo nacional. Você não brinca com um negócio desses, a não ser que você tenha algo muito bem estruturado. Então a conclusão foi, a Nike errou. A Nike é ousada, ela já fez movimentos muito bons, mas assim, nessa eu acho que ela errou muito. E também em colocar o logo do Jordan, né? Assim, tudo bem que ela tem um logo agora com a marca que é com o Jordan, mas, cara, vai colocar um cara de basquete na camisa do Brasil. Outro erro, que acho que é um pouco menos polêmico, mas que também, né, assim, a Nike tentou inventar cultura e o Brasil rejeitou. Eu acho que a Nike já tá dando uns tropeços há bastante tempo, né, Fê? Eu acho que bota aí uns 4 anos, assim, que a Nike não é mais o que foi. Eu acho que ela não conseguiu se reinventar para essa nova geração. Eu acho que para a geração... Claro que a gente tem né, várias regiões do mundo em que ela ainda tem, talvez, muita relevância, mas eu tô falando que, assim, mesmo nos Estados Unidos, mesmo na Europa, o que a gente viu, por exemplo, essa ascensão ultra rápida da On, como Sim. uma alternativa, né, uma marca bem elitizada e tudo mais, mas que, né, posicionou um produto, ela conseguiu ganhar, né, um share ali entre o público de alta renda e passar a ser um objeto de desejo, né, como foi a Nike um dia, né? Então acho que ela não conseguiu tecnologia mesmo, com produtos novos. A gente vê marcas, hoje quando você viaja para a Europa, para os Estados Unidos, você vê marcas como Salomon, não nem falando da On, que acho que a On já está super consolidada aí nesse topo, mas você vê marcas como Salomon, que estão também entrando, virando objetos de desejo, porque entrou pela moda, ficou um pouco fashion. Então você tem hoje outras marcas de esporte, até mesmo no mundo da corrida, que a Nike perdeu terreno feio, né? Bom, Lululemon, Alo, né? Marcas que focam mais no público feminino. Hoje você tem nos Estados Unidos a Vuori, que é uma marca também que está crescendo. Você vai hoje num lugar assim de varejo premium, né? Numa região de varejo premium, a Nike nem tá mais lá, assim. Eu me lembro quando a gente ia na flagship da Nike, era um programa, né? Você viajar e numa flagship da Nike. Elas perderam seu brilho, né? Então hoje são lojas, os concorrentes têm lojas muito menores, então você vê uma Vuori, uma Lululemon, uma Alo, uma On, com lojas assim menores, em lugares estratégicos, né? Pontos estratégicos, e são marcas muito mais conectadas com esse público que está mais no quiet luxury, né? Você vê uma Vuori, uma Alo, todo aquele tom, aquela paleta mais com tons de terra, mais bege, mais cinza, né? Com tênis considerados melhores, com novas tecnologias. Então, acho que a Nike perdeu um bonde aí mesmo.
E acho que esse passo em falso aí com a camisa do Brasil mostra realmente um despreparo, uma falta de back to basics, né? Tipo, de ouvir o povo e fazer o que... Não é tentar impor uma cultura, e sim refletir essa cultura já existente, né? Desesperador. Amiga, mas já que você falou de Alo, né? Alo, Lululemon, vamos para Nova York agora. E comece a falar do seu livro. Estou muito ainda no mood, né? Olha, eu tentando fazer transições. Bom link, amiga, bom link. Ai, Jesus. Não, eu tô no mood ainda, né? Minha filha me recomendou esse livro, falou: mãe, esse livro aqui tá super bombando aqui nos Estados Unidos, nas redes sociais, tá todo mundo falando desse livro, chama Strangers. É uma memoir, né? Como chama memoir? Não é uma autobiografia, mas é uma memória. Eu não lembro como fala isso em português. É um livro quando a própria pessoa escreve sobre as suas memórias. É uma mulher chamada Belle Burden, que escreveu um livro sobre o fim do seu casamento, né? Ela era casada, ela é New York royalty, assim, ela é mulher neta de figuras muito importantes nos Estados Unidos. A mãe também era uma mulher muito importante, meio que começou como um pouco socialite, mas depois ela se tornou uma arquiteta muito respeitada, uma urbanista muito respeitada. Então ela tem uma família muito influente nos Estados Unidos, ela vem de uma família muito influente nos Estados Unidos, ela tinha bastante dinheiro, e conta já no primeiro capítulo, então não é necessariamente um spoiler, porque o plot do livro é esse. Ela é traída pelo marido, né? Ela recebe uma mensagem no comecinho da pandemia. Ela era, enfim, casada, tinha 3 filhos adolescentes, então estavam naquele início de pandemia recolhidos numa casa em Martha's Vineyard, que é a casa que a família passava finais de semana, verão e tudo mais. E ela recebe uma mensagem de um número desconhecido, e aí ela vai ouvir, um homem dizendo: o seu marido está tendo um caso com a minha mulher. E aí ela começa né, essa aceitação da realidade, né? Ela primeiro acha que é um trote, que é uma brincadeira, que não pode ser sério. E aí o marido na mesma hora aparece. Eu não vou também dar detalhes, porque eu acho que é um livro gostoso de ler, ela escreve muito bem. E, enfim, ela começa a contar como é que eles chegaram até ali, né? O casamento perfeito, os filhos ótimos, o marido amoroso, como que eles se conheceram, como que foi o namoro, tudo, né? De uma maneira muito tranquila, suave, sempre foi um relacionamento bom e tudo mais. E ela conta todo esse desdobrar aí da coisa, e o livro vai para um lugar de praticamente educação financeira para mulheres. Então, assim, eu achei interessante porque o motivo pelo qual ele viralizou e tudo mais são meninas jovens falando sobre contrato pré-nupcial ou antenupcial, né, que ainda é um tabu para vários casais, né? Muita gente leva para um lado de desconfiança, né, e tudo mais. E ela também, porque ela conta como um detalhe da história do relacionamento dos dois no livro, que a família dela, o advogado da família dela, enfim, impõe esse pacto pré-nupcial, e o marido não gosta do modelo proposto pela família dela, pelo advogado dela. E aí eles têm não digo um desentendimento, mas um desalinhamento ali, né, de interesses, e aí ela acaba cedendo aos ajustes que o noivo pede. Isso tudo aconteceu, assim, 20 dias antes do casamento, então também a mulher ali naquele momento se sente meio desconfortável de provocar uma discussão, porque afinal de contas falta 20 dias para o casamento, então não quer entrar nesse mérito, e acabou cedendo, fazendo o que ele pediu, e isso vai ter um papel lá na frente. Não vou contar mais do livro, mas eu achei interessante porque ele desencadeou um movimento de discussões em várias gerações de mulheres sobre o que é um casamento hoje em dia, né? Como é que a mulher sai de um casamento, muitas vezes, em que ela é elevada, como foi o caso da Belle no livro, né? A ser uma dona de casa e mãe dos 3 filhos, né? Que a gente vê isso ao nosso redor o tempo todo, né? Mulheres que abrem mão das suas carreiras, abrem mão da sua realização profissional para serem mães em tempo integral, né?
E isso depois, quando o casamento acaba, o que isso se torna, né? Essa mulher que se vê, de repente, numa idade em que ela não tem mais empregabilidade, ela não consegue empreender, né? Ela está totalmente desligada do mundo do trabalho e ela acaba vivendo, né, uma situação financeira muito delicada. Então, essa é uma discussão que agora explodiu nos Estados Unidos e, de uma forma mais interessante ainda, explodiu entre meninas, entre jovens de 22, 23, 24 anos, que ainda não casaram, que ainda não estão nessa situação, mas já estão enxergando como o mercado ainda é muito cruel com as mulheres, o mercado de trabalho ainda é muito cruel com as mulheres, e a necessidade da gente pensar talvez em novos contratos sociais aí também, né? Porque, né, Dea, aqui no Brasil, pelo menos, no passado, um casal se divorciava e o marido pagava a pensão, dependendo do tempo que ficou casado, tudo até o fim da vida dela, né? Hoje em dia, não é mais esse entendimento, entendeu? Tem uma separação, o juiz olha e fala, tudo bem, você não trabalha 10 anos, mas você é advogada, o cara vai te pagar a pensão por 2 anos, 1 ano, não sei o quê, e beijo, né? Então, quer dizer, a realidade é essa. Então, super interessante. Repete o nome do livro, que até eu tô procurando. Strangers, não sabe em português ainda, mas quem ficou muito curioso pode comprar no Kindle e começar a ler imediatamente. Acho que o Kindle para essas coisas é ótimo, né? Porque a gente fica naquela ansiedade de ler o livro. Chama Strangers, a Memoir. E a autora chama Belle Burden. Exatamente, é esse livro aí. Eu tô mostrando aqui no Audible, porque eu vou ouvir, né, gente? Não precisa nem mentir que eu vou ler. E olha, tem uma notícia fresquinha. E a gente vai colocar o link, né? O Mig já pediu aqui, porque a gente vai pôr o nome do livro, porque quem se interessou. E a notícia fresquinha sobre o Strangers é que ele vai virar filme. E o papel principal da Belle Burden vai ser de ninguém menos que Gwyneth Paltrow. Ela adquiriu os direitos e vai ser produtora executiva também do filme. E eu acho que ela tem... Agora que a Belle está dando um monte de entrevistas, ela foi na Drew Barrymore falar sobre a vida dela e tudo mais. Ela é exatamente assim, loira, bem waspy, né, bem a cara da Gwyneth. Então foi muito bem, acho que muito bem escolhido aí o papel. Então acho que vai ser bem interessante ver esse filme também. Esse filme vai explodir. Maravilhoso. Pessoal, muito obrigada por mais um Duplo Clique. Obrigada, Dea, por achar o tempo na sua vida. Você também, Fê. Estamos aqui equilibrando pratinhos. Exatamente. Mig, muito obrigada por mais um episódio. E pessoal, semana que vem tem mais. Um beijo a todos, bom final de semana. Tchau, tchau.